A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Quero declarar que você é muito abençoado, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. E Deus te trouxe aqui para que você receba da abundância, do favor, do amor do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus tem coisas boas para você, Deus tem coisas boas para a sua casa, Deus tem coisas boas vindo sobre você, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu gostaria hoje de compartilhar algo da parte de Deus, que vai tocar o seu coração, vai te inspirar, que vai ser uma bênção para você. Apenas se abra para receber a palavra de Deus. Vamos orar nessa hora, para que o Espírito Santo fale conosco, por meio da sua palavra, que é viva, que é eficaz, em nome do Senhor Jesus, amém? Pai, nessa hora apenas nos rendemos a Ti, reconhecemos que tudo vem de Ti. E se estamos aqui, estamos pela graça do Senhor. Por isso, Senhor, fala conosco, ministra os nossos corações por meio da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que transforma, que muda a nossa história, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Quero declarar que você vai ter um dia muito abençoado, viu? Debaixo do favor, debaixo da graça de Deus, debaixo da unção de Deus. Deus está com você, Deus está com a sua família, Deus cuida de você de uma forma especial, de uma forma tremenda, porque você é um filho amado do Senhor, então Deus tem cuidado de você e da sua casa, da sua família, em nome do Senhor Jesus. Ontem nós compartilhamos a primeira experiência do povo de Israel, ali na saída do Egito. Então nós vemos que Deus trabalhou em Gênesis de uma maneira individual, como Abraão, Isaac, Jacó, José, que são ensinamentos para nós. Nós já falamos bastante sobre isso. Mas no livro de Êxodo, nós vemos Deus trabalhando com um povo, o povo de Israel. Agora Deus está trabalhando com a igreja. Então o Egito é o mundo, o faraó representa o diabo, Moisés é como Cristo, como libertador. E agora nós vemos Deus tirando o povo de Deus ali do mundo e levando eles então até a terra prometida. Então nós vamos nessa jornada aqui nesses próximos dias, contando as experiências do povo de Deus, que representa a nossa experiência. E a primeira experiência que nós compartilhamos foi a experiência da Páscoa. Foi a experiência da morte do Cordeiro sem defeito, e todos aqueles que estavam dentro da casa e que passaram o sangue nos umbrais da porta, então estavam ali dentro, foram guardados, foram protegidos da morte, enquanto que as casas onde não havia o sangue, então houve morte. Isso para nos mostrar que somente em Cristo é que nós podemos ter a vida. Somente Ele é aquele que pode trazer a vida. E nós compartilhamos 7 princípios espirituais ontem. Se você não assistiu, vá lá, assista, está no YouTube. Você pode receber abundantemente aquilo que nós compartilhamos a respeito da primeira experiência. E hoje nós vamos falar da segunda e da terceira experiência na nossa vida cristã. Então a primeira experiência que nós temos é com o sangue de Jesus, é a nossa fé, quando nós cremos que Cristo veio, morreu na cruz para nos salvar. Essa é a primeira experiência espiritual que nós tivemos na nossa conversão. Mas depois dela aparece uma outra coisa, e que aconteceu aqui no livro de Êxodo, né? Êxodo 12, diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então aqui, quando eles estão saindo ali do Egito, o que acontece? Vem uma nuvem. Durante o dia havia uma nuvem. E durante a noite havia uma coluna de fogo. E ela era como aquilo que guiava eles, na verdade, conduzia. Então a nuvem ia e eles iam seguindo a nuvem. Essa era a maneira como eles eram conduzidos, eles eram guiados. Então aqui nós já vemos a ação, na verdade, do Espírito Santo. Uma vez que nós nos convertemos, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Então a nuvem e a coluna de fogo
representa, na verdade, o Espírito Santo como aquele que nos guia, como aquele que nos conduz. Então, nós somos aqueles que agora somos guiados não mais por nós mesmos, não mais pelos nossos pensamentos ou nossos sentimentos, mas agora nós somos conduzidos, nós somos guiados pelo Espírito de Deus que agora habita em nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo agora se uniu ao nosso espírito, então nós podemos agora ter uma vida espiritual. Então nós estudamos isso no nosso curso de maturidade que nós temos na nossa igreja. Nós falamos que nós somos um ser triuno, corpo, alma e espírito. Na verdade nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então nós somos da mesma natureza do nosso Deus, que Deus é espírito também. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo se uniu ao nosso espírito. Tanto é que quando Jesus ressuscita, ele sopra o Espírito sobre a vida dos discípulos. Recebei o Espírito Santo. Então, veja, nós cremos que na conversão nós recebemos o Espírito Santo e agora nós temos uma nova vida. Agora é o Espírito Santo que nos conduz a uma vida que Deus tem para nós. É por isso que nós vemos, quando as pessoas se convertem, eles nem conhecem muito de Bíblia, mas eles começam a tomar decisões acertadas, eles começam a tomar algumas posturas de, não vou fazer isso mais, não vou andar mais por esse caminho. Por quê? Porque agora eles têm o Espírito Santo dentro deles, e uma vez que eles têm, olha a festa que deu, uma vez que eles têm o Espírito Santo dentro deles, então agora eles podem sim ser conduzido pelo próprio Espírito, né? Ao propósito de Deus para a vida deles, né? Eu estava recentemente ouvindo, né, um irmão que é da minha célula, né, falando, na verdade ele se converteu e ele me ligou e falou assim: pastor, eu quero me batizar. Eu ouvi você falando na célula sobre batismo, eu quero me batizar. Veja, o próprio Espírito Santo mostrou para ele o caminho, está mostrando a ele o caminho, que realmente o próximo caminho, depois da Páscoa, com certeza é o Mar Vermelho, que aponta para o batismo. Então é o Espírito Santo dentro de nós, que nos conduz agora a uma vida que Deus tem para nós. Olha o que a Bíblia diz lá em João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Veja, agora que o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo já veio, porque Jesus ressuscitou e ele foi para o Pai, então o Espírito Santo foi derramado sobre a terra, nós sabemos disso ali no Pentecostes também. Então nós sabemos que agora a ação é do Espírito Santo e ele então nos guia. Então nós somos agora um ser espiritual, nós não somos guiados pela nossa carne, nós não somos mais guiados, ou não deveríamos ser guiados pelos nossos pensamentos ou sentimentos. Talvez nesses dias você precise de uma direção. Saiba que dentro de você tem a resposta. O próprio Espírito de Deus está com você para te conduzir a tomar decisões sábias, decisões que vão cumprir o propósito do Senhor para a sua vida, para a sua família. Então apenas volte-se para Ele e fala: Senhor, mostra um caminho, Senhor, me direciona, porque havia sempre uma nuvem durante o dia e uma coluna durante a noite para conduzi-los, para que eles pudessem caminhar tanto de dia quanto de noite, saindo ali do Egito. Isso nos mostra o agir realmente do Espírito Santo. E aí essa nuvem e essa coluna sempre estão acompanhando o povo de Israel rumo à terra prometida, rumo à vida abundante que Deus tem para nós. Agora só um detalhe, né? Você vê, num deserto calorento, a nuvem era uma sombra, e durante a noite o deserto se esfria, havia uma coluna de fogo. Veja como Deus cuida do seu povo, né? Deus cuida de você, você é muito amado. Você pode dizer amém, você pode dizer eu sou muito amado aí, você pode escrever aí, eu sou muito amado, porque essa é a verdade. Você vê que Deus se preocupou até com esses detalhes, né? Eles vão caminhar, eles não vão caminhar no sol escaldante, eu vou colocar uma nuvem para protegê-los e fazer sombra para eles. Depois à noite, quando o deserto se esfria, eu vou trazer uma coluna de fogo para esquentar esse ambiente, porque vocês são muito amados do Senhor, aleluia, vocês são muito, muito amados de Deus, né? Lá em Êxodo 40, versículo 36, 38, diz assim, ó:
Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Olha como que é interessante. Então, eles caminhavam de acordo com a nuvem. Se a nuvem abaixava, eles paravam. E eles não saíam daquele lugar enquanto a nuvem não se levantava. Porque quando a nuvem se levantava, significava que eles tinham que desmontar o acampamento e eles tinham que seguir a jornada deles. E Deus então ia conduzindo através dessa nuvem. Isso fala da ação do Espírito Santo que deve nos conduzir. O Senhor é aquele que nos conduz. O Senhor é aquele que nos guia. O Senhor é aquele que nos direciona. Uma vez que nós nascemos de novo, agora nós somos guiados pelo Espírito Santo dentro de nós. Agora nós somos conduzidos pela voz do Espírito em nós. Então ser cristão é não mais ser guiado pela alma, é não ser mais conduzido pelo pensamento e pelos sentimentos humanos, mas agora, como nós nascemos de novo, e nós já tivemos a primeira experiência, que é a da fé em Jesus, cremos, aceitamos Jesus, agora o Espírito Santo habita em nós, agora é o Espírito de Deus que nos conduz a toda a verdade, é o Espírito Santo que deve ser o nosso guia, aquele que nos conduz, é aquele que nos leva por caminhos acertados. Veja, agora nós somos espirituais, e como seres espirituais nós andamos no Espírito, andamos pela fé, andamos e somos guiados pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso temos que estar sempre sensíveis, abertos à voz do Senhor e percebendo as direções que o Espírito Santo tem para nossas vidas. Quantas vezes nós chegamos em situações que nós não sabemos a saída, não sabemos como resolver, não sabemos como lidar com aquela situação. É por isso que nós buscamos a Deus, é por isso que você está aqui hoje, porque você quer ouvir a voz do Espírito, você quer perceber a direção do Espírito, você quer saber como lidar com as circunstâncias que sobrevêm sobre as nossas vidas. Então agora nós oramos. Por que nós oramos? Porque nós não dependemos mais de nós mesmos. Nós oramos porque nós sabemos que por nós mesmos nós vamos cair no buraco ali na frente, mas pelo Senhor. O Senhor vai nos conduzir ao lugar certo, na hora certa. A nuvem de Deus está sobre as nossas vidas. Eu quero declarar que a nuvem de Deus está sobre a sua vida e a coluna de fogo está sobre a sua vida. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que você vai ser conduzido esse ano de 2025 pelo Espírito Santo a lugares que você nunca foi e a ter experiências que você nunca teve com Deus. E você vai ver o sobrenatural, e você vai ver milagres, e você vai ver portas se abrindo, porque na verdade é o próprio Espírito Santo te conduzindo ao caminho que Ele tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Então, olha, veja, a Bíblia diz que havia uma nuvem, essa nuvem conduzia durante o dia, mas havia a coluna de fogo, e você sabe, o fogo traz luz, e nós sabemos que a palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos, não é verdade? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então é o próprio Espírito Santo que testifica no seu espírito o caminho que Deus tem para você por meio da palavra. Então, ao estar aqui na palavra, ao estar ouvindo a palavra, o próprio Espírito Santo testifica no seu espírito que de fato você deve tomar tais decisões, seguir as direções que Ele tem para a sua vida. Então a palavra é luz. Então quando você vem aqui se expor e aprender mais da palavra, você na verdade está se abrindo para que a luz de Deus brilhe nos seus caminhos, e você tome decisões certas, e você saiba como agir em situações que você está enfrentando na sua vida, porque no mundo nós teremos aflições, mas Jesus nos disse: tem de bom ânimo, eu venci. E se Jesus venceu, nós também, como filhos amados, também venceremos para a glória do Senhor. Essa é a fé que nós temos. E essa nuvem também foi instrumento para a proteção do povo de Israel. Lá em Êxodo 14, 20, diz assim: e é entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para esse esclarecia a noite,
de maneira que em toda a noite esses e aqueles não puderam aproximar-se. Então, quando o exército inimigo estava vindo contra o povo de Israel, a nuvem então saiu ali e trouxe então a escuridade para o povo e trouxe a clareza que é a coluna ali, clareza para os filhos de Israel. Então, de noite, por exemplo, havia a escuridão para o exército inimigo, mas havia luz, porque havia coluna sobre o povo de Israel. Então, veja, em qualquer momento havia então o agir do Espírito Santo para proteger, para guardar, e é o Espírito Santo que nos protege mesmo, é o Espírito Santo que nos guarda mesmo. Hoje nós temos o Consolador, hoje nós temos aquele que nos ajuda aqui nessa terra, que é o Espírito Santo. Então nós temos que crer que Ele está guardando as nossas vidas, assim como essa nuvem, essa coluna protegeu Israel para que o exército inimigo não chegasse até eles. Assim também eu creio que hoje, pela ação do Espírito Santo, nós somos guardados, nós somos protegidos pelo Senhor. Mas nós também podemos dizer que essa coluna de nuvem e essa coluna de fogo também apontam para o batismo com o Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 10, 1 e 2 diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem. Olha, a nuvem veio até primeiro. E no texto que nós lemos aqui em Êxodo, na sequência, nós vemos que teve a Páscoa, teve a nuvem e a coluna de fogo, e depois teve o mar. Então, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. E o que nós cremos? Com relação ao mar, nós vamos falar daqui a pouco, é o batismo nas águas. Mas com relação à nuvem, nós cremos no batismo do Espírito Santo. Então essa é uma experiência muito poderosa, é a experiência do batismo do Espírito Santo. Então lá em João 20, versículo 22, quando Jesus havia ressuscitado, apareceu para os discípulos, olha o que a Bíblia diz: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então naquele momento teve a conversão. Mas lá na frente, em Atos 2, a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, tanto é que Jesus falou para os discípulos permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então são duas experiências. A primeira é a experiência da salvação, que o Espírito Santo agora passa a habitar dentro de você. Mas depois tem a experiência do revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo. Então, ali aquela nuvem e aquela coluna de fogo já estava tipificando o batismo do Espírito Santo. Então, nós também precisamos ter essa experiência. Se você ainda não teve, é importante que você tenha. Qual que é o sinal, ou o maior sinal de todos, que nós podemos ver para aqueles que foram batizados do Espírito Santo? É que eles passaram a falar em outras línguas. Então, é algo que você precisa ter. É uma experiência que você pode buscar a Deus, e com certeza Deus pode te dar esse revestimento de poder sobre a sua vida. E se você já é batizado do Espírito Santo, sempre use as línguas para falar e orar, porque com certeza quando você ora em línguas, a Bíblia diz que você ora de fato, aleluia, é uma conexão direta e poderosa, né? A Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém. Então, veja, nós cremos nisso, mas tem uma última coisa que eu quero falar sobre a nuvem. Está lá em Êxodo 40, versículo 34. Quando terminou o tabernáculo, nós sabemos que o povo de Israel construiu esse tabernáculo, essa tenda, em que Deus se manifestava ali. Deus habitava ali no meio do povo, né? A Bíblia diz em Êxodo 40, 34, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então veja, quando aquela casa do Senhor, naquele momento, aquela tenda foi construída, a nuvem de Deus então cobriu aquela tenda e a glória de Deus se manifestou. Então isso nos mostra que, por um lado, nós somos a casa espiritual de Deus, então essa nuvem está sobre as nossas vidas, então a glória de Deus, o peso da manifestação do poder de Deus está sobre as nossas vidas. Isso é verdade, mas isso é mais verdade ainda, que a glória se manifestou na casa, e hoje nós sabemos que uns com os outros
nós nos constituímos o quê? Casa espiritual, casa para Deus. Então, Deus se move no meio da igreja. Há um mover do Espírito Santo sobre a igreja. Eu sei que falam mal muitas vezes da igreja, criticam a igreja, zombam da igreja, mas na verdade a igreja é o lugar do mover do Espírito. Se o tabernáculo era a casa de Deus, e quando o tabernáculo ficou pronto, a nuvem de Deus estava sobre o tabernáculo, não só quando ficou pronto, mas continuou assim, naquela jornada que eles tiveram, assim também com relação à igreja, há uma nuvem de glória sobre a igreja. Por isso nós vivemos igreja, por isso nós vivemos a vida uns dos outros, porque nós sabemos que há uma glória, há um mover do Espírito, há poder liberado quando nós nos reunimos, quando nós estamos juntos, há o liberar da glória e da presença de Deus. Isso é algo muito importante, por isso não deixe de congregar, não deixe de estar junto com outros irmãos, buscando a Jesus, porque há uma glória disponível para aqueles que estão em unidade e que estão vivendo a vida da igreja em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus pelo seu amém aqui, pelo seu aleluia. Estou vendo que você está participando, que você não apenas ligou o celular e dormiu, mas você está aqui comigo. Em nome do Senhor Jesus. Isso é um mover do Espírito. Então essa é a segunda experiência na vida cristã. Você tem sobre você a nuvem e a coluna de fogo. Você precisa aquecer nesses dias, tem uma coluna de fogo sobre a sua vida. Você está passando no deserto, tem uma nuvem que vai trazer refrigério para você, sombra para você, em nome do Senhor Jesus. Essa é a ação do Espírito Santo sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Então eu creio nessa ação poderosa do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, e esse mover sobre a igreja, em nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. E seguindo então, nós temos a terceira experiência. Então essa nuvem conduziu eles à terceira experiência e está conduzindo eles para as próximas experiências. Então eu acredito em algo, que é o próprio Espírito Santo que nos conduz às experiências que nós temos que passar na vida cristã. E nós vamos falar de cada uma delas. Daqui a pouco nós vamos chegar em Mara. Mara nos fala de algo amargo, mas Deus vem para trazer aquela água amarga em água doce. Então daqui a pouco nós vamos falar, né, sobre Mara. Na verdade, amanhã nós vamos compartilhar sobre Mara. Então veja, é próprio o Espírito Santo que está conduzindo, né, o povo a ter experiências com Deus, poderosas, miraculosas. Assim também é o Espírito Santo hoje em nós, está nos conduzindo por caminhos para mostrar a glória de Deus, para mostrar o mover de Deus e aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém? Então, a terceira experiência, então a primeira experiência é a experiência da Páscoa, a segunda experiência é da nuvem e da coluna de fogo, e depois, a terceira experiência é a experiência do Mar Vermelho, ok? E que completa então a plena salvação de Deus. Então, uma vez que eu aceito Jesus, eu então tenho o Espírito Santo, e aí o selo, ou o que mostra de fato que nós cremos, é o batismo, que é a experiência do Mar Vermelho. Vamos ler a palavra de Deus lá em Êxodo 14, versículo 9. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar. Então eles estavam junto ao mar, a própria nuvem conduziu eles até ali, perto de Pi-Araiot, de fronte de Baal-Zephon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão
estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Então, mesmo depois das 10 pragas ali sobre o Egito, vemos ainda o exército de Faraó perseguindo o povo de Israel. Por quê? Porque o diabo não quer que as pessoas passem pelas águas. Não querem que as pessoas se batizem, porque é algo espiritual. É algo poderoso, é algo de Deus, o batismo, né? Então, passar pelo mar foi essa terceira experiência do povo de Israel, que simboliza o batismo nas águas. Então, nessa história, o povo de Israel começa a murmurar e a temer a morte. E aí, Moisés libera uma palavra profética. Ele diz para não temer, ele diz para aquietarem, ele diz que Deus iria prover o livramento, porque o Senhor era com eles. Então veja, no momento da crise, e foi um momento em que Deus estava conduzindo eles, e no meio do conduzir de Deus apareceu uma crise, apareceu um problema, apareceu uma perseguição. Então veja, no nosso caminhar da vida cristã, Deus vai nos conduzindo, mas chega a pontos que parece que não temos saída. À frente ao mar, atrás tem os inimigos, e aí nós pensamos, é o nosso fim. Veja, quem determina o fim não somos nós. O mar não foi o fim para Israel. Assim como o fogo não foi o fim para Sadraque, Mesaque e Abednego. Assim como a cova dos leões também não foi o fim para Daniel. Veja, o fim não são as nossas circunstâncias. O fim só o Senhor pode dizer. E no momento em que o mar está à frente, Deus abre o mar. O impossível acontece. Talvez você está diante de situações assim, em que você pensa, agora é o fim, agora acabou, agora não tem mais jeito. Deixa eu te dizer, o fim não é o que a circunstância está dizendo. O fim só Deus pode dizer. E eu vou te dizer, o seu fim é glorioso. O seu fim é abençoado. O seu fim vai ser viver o sobrenatural de Deus. É a vida abundante que Deus tem para você. Se a terra prometida não chegou, então não chegou o fim ainda. Então, porque Deus já tinha dito que iria conduzi-los à terra prometida. Então, se Deus prometeu algo, então as circunstâncias não podem dizer que é o fim. O fim está no cumprimento da palavra de Deus, da profecia, daquilo que você recebeu da parte de Deus. Se Deus falou que Ele vai fazer, então pare de olhar para as circunstâncias pensando que é o fim. Porque se não chegou ainda no destino que Deus já falou com você, então não pare, continue marchando, porque Deus vai fazer, porque Deus vai operar, a obra é dele, não é sua. E se Deus está conduzindo você, e conduziu aquele povo para o mar, significa que Deus queria matá-los? Não, queria fazer um milagre, o sobrenatural. E eu quero declarar que você vai experimentar nesses dias o sobrenatural de Deus, em nome do Senhor Jesus. Mas para isso se levantou um profeta, para isso se levantou Moisés, para declarar: não temas, não tenha medo, aquieta, e sabe de uma coisa, você vai ver o livramento hoje do Senhor. Uau, eu estou aqui, de uma certa forma, como profeta de Deus, para dizer: não tenha medo, não tenha medo do que você está passando, aquieta sua alma. E sabe de uma coisa, você vai ver o livramento do Senhor, você vai ver o Senhor agindo em seu favor, você vai ver a mão poderosa do Senhor fazendo o extraordinário na sua vida, porque Deus é bom, e Deus é um Deus de promessas. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se você crê, diga amém. Então, essa é a fé que nós temos, a fé na palavra, a fé no que Ele diz. Por isso que Deus está sempre dizendo antes do que Ele vai fazer, porque no meio do caminho encontramos dificuldades, no meio do caminho nós encontramos lutas, no meio do caminho nós encontramos adversidades, mas sabe de uma coisa? Nós temos a palavra de vitória. Se a palavra de vitória já foi liberada sobre as nossas vidas, é com essa palavra que nós viveremos dia após dia, é com a palavra da fé, com a palavra que Deus nos deu, em nome do Senhor Jesus. Por isso, não importa o que você está passando hoje, não importa as circunstâncias que você esteja vivendo hoje, se Deus tem conduzido a sua vida, eu quero dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Se você tem o Espírito Santo e agora o Espírito Santo tem te conduzido, saiba de uma coisa, e Ele já te prometeu algo que Ele vai fazer, então o mar não é o fim. E mesmo que você nunca ouviu falar de um mar que se abriu,
eu quero dizer que você vai ser o primeiro a experimentar de um mar, umas circunstâncias que vai se abrir sobre a sua vida, uma porta extraordinária, e um milagre vai acontecer, mesmo em um lugar onde você não vê portas. Deus vai fazer a porta se abrir sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E então Deus fala para Moisés, fala para o povo marchar. O que significa? Continue andando, continue marchando, não pare, não retroceda, continue, não esmoreça. Por quê? Porque o medo tenta nos paralisar. Na verdade, o medo nos paralisa, mas a fé nos faz caminhar, nos faz prosseguir. Então veja, uma nação inteira ficou parada quando Golias por 40 dias ficava afrontando o povo de Israel, e o povo estava paralisado, com medo, até que chegou Davi. E Davi, cheio de fé, ele não ficou parado, ele foi para frente, ele liberou uma palavra: quem és tu, filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? Ele se posicionou, por quê? Porque ele cria que um exército do Senhor estava com ele. O Senhor era com ele. Deixa eu te dizer, você não está sozinho nessa jornada. Você não está sozinho. O Senhor é contigo. O Senhor é com sua família. O Senhor é com sua casa. O Senhor é com seus filhos. O Senhor é com seu trabalho. O Senhor é com a sua vida. O Deus que te salvou não vai te deixar na mão. O Deus que vai te levar para a vida eterna com Ele não vai te deixar sozinho agora. Pelo contrário, vai guardar a sua vida. Vai abrir portas extraordinárias. Vai fazer o impossível na sua vida. É essa fé que eu tenho, essa fé que eu creio, e essa fé que eu quero declarar sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E você vai experimentar do Senhor que faz. E então, Deus diz para Moisés fazer algo. Deus libera uma palavra, olha só, sobre ele, para ele estender as mãos e abrir, de fato, o mar. E olha o que a Bíblia diz mais à frente, no versículo 20. Diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro as águas foram divididas. E as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles. Todos os cavalos de Faraó, seus carros, seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus cavalos e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Uau! Uma vez que Moisés recebe a palavra, mais uma vez ele obedece. Por quê? Porque a obediência traz também fruto. Então, quando você é dirigido pelo Espírito Santo, você obedece à direção do Espírito, com certeza você vai colher o fruto. Então, quando Deus pede para você fazer algo, apenas faça. Porque uma coisa mais louca, apenas estender um bordão, um cajado, não é verdade? Mas isso fez com que o mar abrisse, né? E depois de estender o cajado significa, e ali a palavra de autoridade, significa também fechar o mar. Então veja, tudo foi porque Moisés aprendeu também a obedecer, a seguir as direções. Então apenas se volte para o Senhor nesses dias e diga: Senhor, me ajude a seguir as suas direções e me ajude a obedecer ao Senhor, a ser conduzido pelo Senhor, para que eu possa também ver os milagres que o Senhor tem para a minha vida.
Então, veja, o exército também entrou, o exército inimigo. E você vê, olha a ação do inimigo, até o batismo. Você vê o diabo tentando impedir com que as pessoas tenham essa experiência. Mas você vai ver também que foi aqui, no meio das águas, que o inimigo pereceu. Então há um valor muito poderoso no batismo. Porque o batismo é, na verdade, uma declaração e um posicionamento de que agora você não é mais do mundo. E que você não quer mais aquela vida. Você quer a vida abundante que Deus tem para você. Você está seguindo contrário ao mundo. Esse é o caminhar que nós precisamos aprender. Nós seguimos ao contrário do mundo. Entende? O caminho contrário. Nós seguimos as coisas do Espírito. Nós seguimos não o curso desse mundo, mas nós seguimos a direção e somos guiados pelo Espírito Santo a vida abundante, né? Porque sabemos que lá no mundo o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Então o nosso olhar é sempre para frente, nosso olhar é sempre para Cristo, nosso olhar é sempre em direção à vida abundante que Deus tem para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E então o passar pelas águas aqui foi na verdade esse batismo, como nós já lemos 1 Coríntios 10, 1 e 2, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim como na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés. Ou seja, por causa de Cristo, né? Então nós fomos batizados, tanto no Espírito Santo, como também o batismo nas águas. Esse batismo nas águas significa a nossa entrega completa ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz e coloca as duas coisas juntas, tanto a fé quanto o batismo, porque as duas coisas traz então a plena salvação. Jesus disse, né, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. É claro que a fé é que salva, porque a Bíblia diz, com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. Isso é verdade. Então, isso eu creio que a fé é que salva, mas uma coisa é certa, o batismo é a prova que você creu. Então, quem batiza, na verdade, está mostrando, anunciando aquilo que creu. Então, veja que o batismo é essa experiência que o Espírito Santo nos conduz para termos depois que nós cremos em Cristo Jesus. Jesus mesmo também disse lá em Mateus 28, 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele deixou essa missão, essa grande comissão para nós, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, nós fazemos discípulos como? Pregando o Evangelho, levando-os ao batismo e ensinando tudo aquilo que Deus tem nos ensinado, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! E essa foi talvez a experiência de todos aqui. Eu não sei se você está me ouvindo, ainda não se batizou. Então hoje é o dia da sua decisão. Se você creu em Cristo, então batize, procure o seu pastor e vá se batizar. Porque com certeza é o próprio Espírito Santo que vai te conduzir a esse lugar, a essa experiência espiritual do batismo, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que precioso poder compartilhar essas verdades com você. Obrigado porque você chegou até aqui comigo. Aleluia, estamos juntos para a glória do Senhor. Fico feliz de saber que tem pessoas sedentas e desejosas por aprender mais da palavra do Senhor. Nessa hora eu quero orar por você. E eu quero declarar portas abertas. Como nós dissemos, o mar não é o fim. O fim está na promessa do Senhor. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então, se não chegou a promessa ainda, se não se cumpriu ainda, então não é o fim. Não é o fim. Só Deus pode dizer quando é o fim. Amém? Não são as circunstâncias. Por isso eu quero orar por você. Eu quero liberar palavras de bênçãos e de vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de vida e de bênçãos sobre a vida dos meus irmãos. Declarar que eles vão ver o sobrenatural. Primeiro porque eles vão ser guiados pelo Espírito Santo ao propósito do Senhor para a vida deles. Mas mesmo em meio às circunstâncias que se levantam, quero declarar que eles vão ver o mar se abrindo. Eles vão ver as portas se abrindo. Eles vão ver milagres do Senhor na vida deles, na família deles. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero declarar que eles são benditos, são abençoados do Senhor. E que eles verão o extraordinário nesses dias. Hoje mesmo, Pai, eles verão a mão do Senhor
agindo e fazendo na vida deles. E eles verão o que eles nunca viram. E vão experimentar o que eles nunca experimentaram. Pai, porque eu sei que esse é um ano da colheita. Mas também esse é um ano de plantarmos também o que nós nunca plantamos. E vamos ver também colheitas extraordinárias. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos e profetizamos a abundância do Senhor sobre a vida dos meus irmãos. E eu creio que as promessas do Senhor têm sempre o sim e o amém. E vão se cumprir na vida dos meus irmãos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você crê, diga aí. Amém. Eu creio, eu recebo. Eu tomo posse. Aleluia. Que bênção, Deus, que você conseguiu assistir ao vivo hoje. Glória a Deus por cada um de vocês, por cada amém, por cada aleluia. Né? Tanta aleluia, Josiel, Murá, Franciele, Fábio, Michele, aleluia, glória a Deus. Obrigado, viu, irmãos, por estarem aqui comigo sempre. Glória a Deus. Cidinha, Joelson, tantas pessoas falaram amém aqui. Felipe, aleluia, glória a Deus. Que bênção ter vocês por aqui. Com certeza Deus tem atraído seu coração para as coisas espirituais. Isso é poderoso. Mantenha o seu coração sempre aquecido com a palavra. Com certeza, para mim é uma grande bênção poder estar aqui, porque eu estou compartilhando a palavra. Mas você também está recebendo. Eu também estou recebendo. E são sementes. E quanto mais você for semeado, mais Deus vai pegar essas sementes e produzir frutos, porque uma vez que ela é semeada, você diz amém, você está recebendo. E você, ao receber, essa semente começa a trabalhar por você. Então, quando você disse amém, você recebeu. Você não só ouviu, mas você recebeu quando você disse amém. E amém não é só escrever, com certeza. Mas escrever já até para mim é um sinal de que você está aqui comigo. Com certeza é bênção para mim. Mas você falar aí também é ainda mais poderoso quando você diz amém. Amém e amém. Significa sim, eu creio, eu acredito. Vai acontecer isso na minha vida. Um milagre vai acontecer. Essa palavra foi liberada, é para mim. Eu recebo. Então, você recebe, você está sendo plantado, semeado. E aí, essa semente espiritual, ela começa a trabalhar por você 24 horas por dia. Em nome de Jesus. Né? Teve uma irmã que me pediu oração, né, no meu WhatsApp. E eu orei por ela, com certeza. E ela tem dito: pastor, eu tenho ouvido todos os dias a sua live. E todos os dias eu tenho orado por você. E eu fiquei tão honrado, tão feliz por saber que tem pessoas longe daqui, que nem moram aqui perto, né? Que nem são aqui, não sei, da localidade, mas estão abençoando. São sementes lançadas. Tem poder espiritual. E eu estou recebendo. E eu falei amém. Para que essas sementes trabalhem em meu favor. Então, nós estamos aqui juntos, em unidade. E sabe de uma coisa? Deus vai fazer coisas extraordinárias. Lembra? Esse ano é um ano de colheita e um ano de plantação. Você precisa entender que a gente não para de plantar. Né? E você vai plantar talvez como você nunca plantou. Ou deixar ser plantado no seu coração como você nunca deixou ser plantado na sua vida. Talvez nesses dias, ouvindo a palavra como vocês estão ouvindo diariamente. Isso tem muito valor espiritual. Com certeza você vai ver o que você nunca viu, vai experimentar o que você nunca experimentou. Em nome de Jesus, nós vamos ver os extraordinários de Deus acontecendo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Estamos juntos. Não deixe de entrar no nosso grupo, se você não entrou ainda. Do WhatsApp, tá a nossa bio aí, onde eu vou mandar o livro. Né? Assim que finalizar toda a diagramação, correção, nós vamos mandar para você no grupo. Né? Até o final desse mês vai chegar. E porque à medida que eu vou fazendo também e produzindo, né, todo esse conteúdo, esse material, né, eu não fiz um ano antes, eu tenho feito, né, por isso é que vai chegar ainda o livro pronto, porque eu tenho feito, né? Então, e se você também ainda não nos segue no YouTube, ali no nosso canal, se inscreva ali, com certeza você vai ser muito abençoado em nome do Senhor Jesus. E logo daqui a uns dias eu espero já colocar ali também todo o nosso material de Apocalipse, para você também assistir e ser muito edificado com as palavras do tempo do fim. Isso é poderoso, isso aquece o nosso coração para a volta do Senhor Jesus, e Ele está vindo, amém? Então estamos juntos, Deus abençoe, espero você amanhã para a glória do Senhor, amém? Um grande abraço.